E quem ajuda a gente a entender essa questão política, esse imbróglio envolvendo a questão do IOF e agora dessa possível judicialização é Rafael Cortes, que é sócio da Tendências Consultoria, que eu tenho o prazer de receber aqui no CNN Money News. Bom dia. Bom dia, Vitor, todo mundo que está ouvindo a CNN nessa movimentada manhã. Movimentadíssima amanhã, Rafael. E aí eu queria começar já te perguntando exatamente qual vai ser o impacto político, se de fato a gente acompanhar essa judicialização, essa ida do governo ao Supremo Tribunal Federal, tentando mais uma vez driblar uma decisão do Congresso Nacional. Eu acho que tem de duas ordens, viu, Vitor? Pensando nas relações entre o Executivo e o Legislativo, a tendência é aumento de tensão, né? Os parlamentares já têm uma certa percepção de uma espécie de aliança estratégica entre o Executivo e os ministros do Supremo Tribunal Federal por diversas agendas, mas já existe essa percepção de que o governo recorre e dialoga com o Supremo Tribunal Federal para tentar, de alguma maneira, se contrapor às preferências dos parlamentares, de tal sorte que, se essa estratégia for de fato confirmada, o governo deve pagar um custo em termos de relacionamento com o legislativo. Que custo pode ser esse? Novas derrotas, pensando na sua agenda econômica, e uma parte dela importante do ponto de vista da construção do projeto da reeleição. O segundo tipo de impacto político, acho que tem um pouco a ver aí com o debate público, né? Para além das fronteiras das casas legislativas. O governo parece ter entendido que dificilmente ele vai ter algum tipo de apoio mais relevante no Congresso e, portanto, em alguma medida, ele está um pouco pagando para ver, né, e fazendo, bom, então quer fazer o debate mais complicado, mais polarizado? Então vamos ver aos olhos da opinião pública quem é que vai sair melhor no filme. Como o governo utiliza essa agenda, em parte para se colocar, né, como defensor, enfim, propondo políticas voltadas para os segmentos mais vulneráveis, de mais baixa renda, em contraposição políticas para os que o próprio governo chama do andar de cima. Acho que o que parece ser com essa estratégia é, bom, vamos deixar então isso explícito, né, para impactar a opinião pública e aí jogar um tipo de custo para os parlamentares, porque o custo político e o custo, digamos, mais de governança, esse não sai mesmo das mãos do executivo, é o governo que vai precisar, mesmo com essa estratégia, colocar sua política econômica de pé, mas tenta, ao menos, das vésperas da eleição, se posicionar de forma mais favorável perante a opinião pública. Pois é, né, Rafael? Mas a gente fica aqui se perguntando se essa estratégia é correta, né, de entrar em choque com o Poder Legislativo, mais uma vez, não é a primeira vez que o governo recorre, como você disse, ao Supremo Tribunal Federal. Me lembro aqui, por exemplo, do assunto, né, que eu acabei de trazer, da questão da desoneração da folha de pagamento também. Houve algo sobre né, também a demarcação de terras indígenas, também há aquela discussão a respeito sobre a descriminalização do porte, por exemplo, de maconha, né? Enfim, há uma série de outras discussões que foram levadas ao Supremo Tribunal Federal, e aí eu queria entender o que isso denota do ponto de vista da articulação política, porque a gente acompanhou desde o início do governo, principalmente nas matérias econômicas, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, assumindo à frente dessas negociações, porque havia aquela discussão, aquela dúvida tremenda de quem era o responsável pela articulação política do governo, né? Se era Rui Costa ou Alexandre Padilha, depois vem Gleisi Hoffmann. Eu queria entender, e agora, o que isso denota sobre, primeiro, essa capacidade de diálogo do governo no Congresso Nacional, mas especificamente do ministro Fernando Haddad? Olha, Victor, pensando primeiro no macro, né, no governo, eu acho que o governo parece estar aceitando que ele é um governo de minoria. Parece ter desistido é um termo forte, mas enfim, não apostado que a articulação da sua própria coalizão vai trazer frutos para a sua agenda, e especialmente para o seu projeto de reeleição. Se a gente conta o número de cadeiras que os partidos que têm ministérios têm tanto na Câmara quanto no Senado, é um número muito acima até do próprio quórum constitucional, né? E, portanto, o governo, quando recorre ao Supremo e não à política, parece aceitar que ele hoje é um governo de minoria. E aí vai ter o benefício e o custo desse status de ser um governo, na prática, um governo minoritário.
Olhando agora, né, dentro do governo, como é que essa articulação política se deu, de fato, me parece que acho que tem duas características importantes dessa articulação. Uma envolve diretamente o ministro Fernando Haddad, mas a primeira é um posicionamento do próprio presidente Lula, né? O presidente Lula distante desses temas, a gente raramente viu o presidente se colocar como defensor até de várias pautas que a equipe econômica se propôs, né? O mandato Lula 3 é um mandato com o presidente Lula mais distante dessa articulação e relacionamento com o Congresso, nessa gestão de coalizão. Acho que esse é um primeiro ponto importante. E em relação ao ministro Fernando Haddad, ele no início do mandato, ele de fato tinha um protagonismo, sim, até porque o comando sobretudo da Câmara naquele momento era muito crítico à Secretaria das Relações Institucionais, que era o objeto mais forte de crítica. Me lembro de várias críticas explícitas do Lira ao ex-ministro Alexandre Padilha. Então, nesse caso, era o Haddad que, de alguma maneira, estava na frente dessas conversas, até porque a pauta do governo foi uma pauta muito econômica, né? Muito imposto, muito regra fiscal. Isso coloca, naturalmente, um protagonismo do ministro Haddad. Agora, nessa fase atual, sem o apoio do Lula, o ministro Haddad tem sofrido derrotas importantes, né, junto ao legislativo, e acaba também mais enfraquecido dentro do próprio governo. Então, a projeto de reeleição do Lula não vai ser, digamos, a cara do que a equipe econômica gostaria, né? Então, ele também vai perdendo poder dentro do governo, né? Lembra daquela reunião ministerial em que o presidente Lula cobrou todo mundo, uma ideia de que o ministro Haddad recua de algumas agendas que fazem muito barulho, aí ele acaba recuando, enfim, seja do governo, seja no cenário do ministro, é um quadro complicado que o governo parece apostar que então vai ser, na prática, um governo minoritário. Eu queria entender exatamente essa composição hoje do cenário político, Rafael, partindo desse pressuposto, de que o governo procura o Supremo Tribunal Federal quando não tem base. Antigamente a gente via essa distribuição de cargos, de emendas, como um toma lá, dá cá. A gente está vendo um toma lá sem o dá cá. Isso porque, né, o governo tem ali, de acordo com o levantamento do João Rosa aqui da CNN, 63% dos votos, daqueles 383 votos favoráveis à derrubada desse decreto, foram de partidos, de parlamentares de partidos, que estão ali com uma representação na esplanada dos ministérios. O que isso denota exatamente sobre esse chamado presidencialismo de coalizão, sobre essa estrutura de governo em que essa representatividade, essa participação em cargos importantes não diz mais tanto em relação à fidelidade partidária ali no Congresso Nacional, a você se comportar de fato como base? Ele funciona pelo menos diferente, né? O que a gente chama de presidencialismo de coalizão? O que é a essência dele? É um sistema presidencialista, mas que na prática funcionava quase que um regime parlamentarista, porque você tinha uma espécie de fusão entre os interesses do executivo e os interesses do parlamento, né? Então o governo formava uma coalizão, colocava os presidentes da Câmara e do Senado dentro dessa coalizão, tinha reunião de colégios de líderes, como o governo tinha maioria no colégio de líderes, a agenda legislativa estava muito ligada à própria agenda do executivo. Esse é basicamente o presidencialismo de coalizão. Ele não funciona mais assim, a gente pode discutir as razões para essa mudança, certamente a questão orçamentária passa por ela, ou seja, o legislativo começou a entender que ele poderia construir espontaneamente canais para ele ter mais acesso a recursos orçamentários. Vem também a polarização política e, com isso, vem um afastamento entre o executivo e o legislativo e um outro tipo de relacionamento. Isso está expresso na sua pergunta. A gente conta o número de cadeiras de partidos que têm assento ministerial, olha a votação e tem uma desconexão entre cadeiras e votos dado no legislativo, de tal sorte que de novo, então, seguimos presidencialista, mas com uma outra dinâmica, mais separada entre os poderes. E aí entra o poder judiciário também e os ministros do Supremo Tribunal Federal. É novidade que grupos busquem o Supremo quando são derrotados na política?
não é novidade, né? Qual que me parece ser a mais relevante? É o comportamento mais ativo da Corte Suprema numa série de questões. Então, ele é mais ambicioso na sua estratégia de regular e entrar em questões políticas. A gente tem visto isso no orçamento, tem visto isso numa série de temas de políticas públicas. Acabamos de ver os ministros se manifestando sobre um artigo importante do Marco Civil da Internet. Eles acabaram, em alguma medida, regulando o comportamento dessas redes sociais. Então, acho que essa é a novidade, é a combinação de um executivo distante do legislativo e um Supremo Tribunal Federal bastante ativo em termos do debate sobre políticas públicas. Pois é, o que me chama a atenção é exatamente essa institucionalização dessa judicialização, dessa possível judicialização, porque muitas outras ocasiões a gente viu, por exemplo, o governo usar, por exemplo, partidos da sua base, né, com uma certa proximidade maior, como o PSOL, por exemplo, judicializando essas questões, mas não a Advocacia Geral da União. Conversei aqui com Rafael Cortez, que é sócio da Tendências Consultoria, a quem eu agradeço pela disponibilidade e pela conversa aqui no Money. Eu que agradeço, Vitor, fico à disposição, deixo um bom dia a todos. Bom dia, até mais.